Tudo tranquilo, meu povo? Tudo pronto para o nosso último encontro? Então vamos lá. Rapaziada, eu trouxe aqui aquela lista de testes extra que eu falei sobre hidrostática, lembra? Depois cada um pega aqui no finalzinho, leva para casa. Os gabaritos estão aqui, no final, são 50 testes. Pressão, impulso, aquele papo todo, lembra? Lembra? Certo. Tá aqui. Então tá tudo sucio, tudo tranquilo. Tá lá. Bom, papo de hoje, calorimetria. Papo importante para nossa prova. Então vamos lá. Vamos devagar. Quando se fala de calorimetria, a gente está falando da parte da física que estuda a troca de calor, a medida do calor. Então a gente está fazendo a medida do calor aqui. Bom, um tipo de pegadinha importante que pode surgir em prova. Vamos chegando, gente. Um tipo de pegadinha importante que pode surgir em prova é quando o calor ocorre, né? Quando existe calor. Então eu quero começar a aula com essa história. Eu quero começar a aula com essa pergunta aqui, Quando o calor existe, eu quero começar aqui. Eu quero começar assim. Quando o calor existe. Rapaziada, o calor, ele existe simplesmente quando entre dois corpos existe mudança de temperatura. Ponto. Entre duas fontes. Certo. E a gente tem consequências. Consequências de quando o calor é propagado. Qual é a ideia? Primeira consequência da existência do calor. A primeira consequência da existência do calor é a alteração de temperatura do corpo. A alteração da temperatura do corpo. A alteração da temperatura do corpo. E a segunda consequência é o que a gente chama de alteração do estado físico do corpo. Então aqui pode surgir uma primeira pegadinha bem importante em prova. Por exemplo, toda vez que um corpo recebe calor, ele aumenta de temperatura. Marcarias ou não marcarias? Não. Porque se eu pegar, por exemplo, gente, um bloco de gelo que já está a 0 graus Celsius, ele já está no ponto de fusão, já está pronto para derreter, já está a 0. E se eu fornecer calor para esse cara, ele não vai esquentar. Ele vai derreter primeiro, se for uma substância pura, só água. E depois que a última pedrinha de gelo derreter, aí ele esquenta. Então não necessariamente quando um corpo recebe ou perde calor, ele muda de temperatura. Porque ele pode também estar mudando de estado físico. Esse é o primeiro detalhe. Firme isso. Firme. Então, portanto, para nossa prova, existem duas quantidades de calor. A responsável pela alteração de temperatura do corpo e a responsável pela alteração de estado físico do corpo. A responsável pela alteração de temperatura do corpo, a gente vai chamar de calor sensível. Já ouviu falar ou não? Calor sensível é o calor responsável pela mudança de temperatura do corpo. E o calor responsável pela alteração de estado físico do corpo é o que a gente vai chamar de calor latente. Calor sensível. Calor responsável pela mudança de temperatura do corpo, calor latente. Calor responsável pela mudança de estado físico do corpo. Fechou. Eu vou falar sobre cada um agora, minuciosamente, em detalhes,
Pra galera pegar numa boa. Fechou? Fechou. Começando. Jogo na roda. Calor sensível. Concentração. Rapaziada, pra gente estudar aqui o tal do calor sensível, calcular o quanto de calor o corpo deve receber para mudar de temperatura, eu preciso conhecer dois carinhas aqui dentro. Dois caras fundamentais aqui, duas peças importantes. Uma, grandeza física aqui é o que a gente chama de capacidade térmica. Isso aqui é favoritíssimo para sua prova. Capacidade térmica. Outra grandeza física importante aqui é o calor específico sensível. Capacidade térmica e calor específico sensível. Vamos devagarzinho. Quando se fala de capacidade térmica, eu estou falando de Czão, C maiúsculo. Calor específico, Czinho, C minúsculo. Eles são bem parecidos, mas não são coisas iguais. Eu vou colocar alguns exemplos aqui, para a gente poder provar o que é uma coisa, poder provar o que é outra, e depois sincar os dois e montar o que é calor sensível. Sacou? Vamos lá. Rapaziada, aqui eu tenho essa garrafa com água. Está com uma temperatura aí, sei lá, 7 graus Celsius. Eu vou pegar a mesma água aqui e vou botar num copinho pequeno. Também tem 7 graus Celsius, certo? Certo. Eu quero aquecer os dois. Aquecer os dois. Até 15 graus Celsius. Qual dos dois eu preciso dar mais calor? Onde tem mais água, onde tem menos? Responde. Onde tem mais. Onde eu tenho mais massa, para variar a mesma temperatura, eu vou ter que dar mais calor. Exemplo 2. Fosse no Subway lá, tá ligado? Aquelas máquinas de refri. Pegasse um refri de 500 ml e um de 100. Estão aqui. Saindo da máquina a tantos graus Celsius. Qual deles vai levar para chegar a, sei lá, a uma temperatura X primeiro? O de 100 ml ou o de 500 ml? Sei lá, os dois estão da máquina a 3 graus Celsius. Qual deles vai chegar a 10 graus Celsius primeiro? O de 500 ml ou o de 100? O de 100. Agora, vamos enxergar lá dentro. Cada molécula de Coca-Cola do copo grande e cada molécula de Coca-Cola do copo pequeno mudam 1 grau Celsius em tempos iguais ou em tempos diferentes? Responde. Em tempos iguais. Cada grama de coca do copo grande e cada grama de coca do copo pequeno mudam de temperatura à mesma taxa, ao mesmo tempo. Só que o copo grande, como tem mais massa, leva mais tempo para o copo inteiro variar os mesmos. Todo mundo entende ou não? Aí que tu tiras a diferença do que é calor específico e o que é capacidade térmica. Capacidade térmica é a característica do corpo. Então, o copo de 500 e o copo de 100 têm capacidades térmicas diferentes. Mas as duas substâncias, coca e coca, têm o mesmo calor específico. Dá para entender ou não? Então eu posso ter um copo de ferro, uma colher de ferro, uma porta de ferro, uma janela de ferro, um balde de ferro. Todos eles têm o mesmo calor específico. Mas todos eles têm capacidades térmicas diferentes. Porque para mudar a temperatura desses corpos por inteiro, vai levar tempos diferentes. Porque tem massas diferentes. Todo mundo entende ou não? Então, qual desses dois aqui depende da massa do corpo? O calor específico ou a capacidade térmica? A capacidade térmica, que depende da massa. Firme? Então, podemos começar assim. Capacidade térmica é uma característica do corpo
depende da massa. Calor específico é uma característica da substância independe da massa. É a mudança de temperatura a cada grama. Então não depende da massa total do corpo. Todo mundo entende ou não? Sim. Legal. A gente tem duas relações aqui importantes. Elas são assim. A gente diz que a capacidade térmica, Czão, é igual à quantidade de calor que um corpo tem que receber ou perder para variar de temperatura. Quem é Czão? Capacidade térmica. Quem é o quê? É a quantidade de calor. Que é a quantidade de calor que deve ser recebida ou perdida. E o ΔT é a variação da temperatura. Então isso aqui é um jeito. Variação da temperatura. Isso aqui é um jeito. Certo? Ou capacidade térmica também pode ser assim. Massa do corpo vezes o calor específico. Massa do corpo. Bom, o que eu vou falar agora é a parte mais importante. A questão das unidades, pessoal. Certo? Vamos lá. Olha todo mundo para mim. Unidades. No sistema internacional, calor é uma quantidade de energia. E quantidade de energia se mede em quê? Joule. Joule, assim como trabalho, energia cinética, energia potencial, joule. Caloria é sistema usual. Firme? Firme. Então, calor se mede em joule. Variação de temperatura. No último encontro a gente estudou Celsius, Fahrenheit e Kelvin, lembra? Eu te expliquei que a do sistema internacional não era Celsius, era Kelvin. Lembra ou não lembra? Sim. Tudo em si. A massa é quilograma. Isso que a gente já sabe desde as antigas. Sim ou não, turma? Sim. Portanto, contudo, capacidade térmica vai ser medida em Joule por Kelvin. Dá para entender isso de verdade? Sim ou não? Sim ou não? E calor específico vai ser medido em Joule por Kelvin por quilograma. Joule por quilograma Kelvin. Dá para entender, gente? Gente, sim ou não? Que divide pela massa, né? Tá tudo bem isso aqui? Tá firme isso aqui? Tá. Porém, nos problemas de concurso, raramente aparecem essas coisas no sistema internacional. Geralmente, aparece no sistema usual. Aí sim, a gente vai ver que o calor vai ser trabalhado em caloria. E a gente sabe que uma caloria vale aproximadamente 4,18 joules. Sim ou não, turma? Sim. A gente vai ver que a variação de temperatura vai ser trabalhada em graus Celsius. A massa vai ser trabalhada em gramas. Então, no sistema usual, a capacidade térmica vai ser trabalhada em caloria por graus Celsius. E no sistema usual, o calor específico em caloria por grama, graus Celsius. Existem outros em unidade. Poderia colocar, caloria por grama, grau Fahrenheit. Tanto faz. Certo. O que eu estou querendo te dizer aqui, gente?
E essa aqui é a parte que mais importa. O valor do Czinho, pessoal. O valor do Czinho. Por ser uma característica de substância, a água tem o seu calor específico. O ferro tem o seu, o alumínio tem o seu, o chumbo tem o seu, o óleo tem o dele. Cada um tem o seu, então tu não vais conseguir decorar. Então, com certeza, esse valor aqui, no dia do nosso concurso, será tabelado. Será dado. O que tu tem que se preocupar não é com o valor. Vou dar um exemplo. Exemplo. O calor específico da água, ele vale 1 caloria por grau Celsius. O valor 1 é o que menos importa. O que importa é que quando você for jogar ele nessas pequenas fórmulas, o calor dessa fórmula tem que estar em calorias, a massa que você vai jogar tem que estar em gramas e a temperatura em graus Celsius. É para isso que importa o Czinho. Todo mundo entendeu ou não? Sim ou não? Como eu poderia jogar? Um outro exemplo. O calor específico do chumbo, PB, é igual a 25 joule por grau Fahrenheit. O 25 importa? Não, o 25 é o que tu vais colocar no lugar do Czinho, pô. Agora olha só o que importa. O que importa é que o calor vai ter que estar em joule e a variação de temperatura em Fahrenheit e a massa em gramas. Todo mundo entendeu? Então, para que essas constantes servem? Para definir as unidades das grandezas que vão entrar aqui. Todo mundo entende ou não? Fechou? Bom, então, como é que se calcula o calor sensível, né? Que é a quantidade de calor que um corpo precisa ganhar ou perder para mudar de temperatura. Assim, ó. Se eu for igualar isso aqui com isso aqui, ó, vai ficar calor igual a isso, vezes isso, vezes isso. Todo mundo enxerga isso ou não? Sim ou não, moçada? Ó, igualei isso com isso. Então ficou isso dividido por isso, igual a isso, vezes isso. Então passou multiplicando. O calor sensível, então, que é a quantidade de calor que um corpo precisa receber ou perder para mudar de temperatura, é calculado dessa forma. A gente chama essa formulinha aqui de Q-macete. Q-macete. Calor sensível. Q-macete. Uma forma boa de lembrar lá no dia. Firme, firme, firme. Aonde as unidades de calor, massa e variação de temperatura dependem do calor específico. O que aparecer aqui vai ter que aparecer aqui. Tá firme? Tá firme? Isso é calor sensível. Calor responsável pela mudança de temperatura. Dentro do calor sensível tem dois casos importantes. O tal da capacidade térmica, característica do corpo, e do calor específico da substância. Beleza pura? Certo? Certo. Respira. Agora olha só isso aqui. Sobre o calor latente. Concentração. Esse é mais simples. Só que a gente tem uns detalhes aqui. Como a gente falou antes, o calor latente é um calor responsável pela mudança de estado físico. Vamos relembrar. Senhoras e senhores, sobre as mudanças de estado físico, a gente conhece sólido, a gente conhece líquido, a gente conhece gasoso. Do que eu chamo essa passagem aqui? Fusão. Do que eu chamo essa passagem aqui? Vaporização. Aí essa vaporização, ela é subdividida em 3 formatos. No que a gente chama de evaporação, que é um processo extremamente natural e lento. Secar roupa no varal, poça d'água. Ninguém vai secar poça d'água, né? Ela vai. Todo mundo entende?
certo? A ebulição, que é um processo forçado e lento, botar uma água para fazer um macarrão, alguma coisa, todo mundo entende. E nós temos a calefação, que é um processo instantâneo. Povo, agora essa volta aqui, ó, a gente chama isso aqui de quê? Liquefação, também chama de condensação. Isso aqui eu chamo de solidificação. Existe sublimação e tal. Esses dois pequenos procedimentos aqui de cima, ó, esse e esse, ocorre com o recebimento de calor, né? A substância recebe calor para poder fazer isso aqui. Daqui para cá ela perde, todo mundo entende? Certo. Mas eu quero que uma coisa fique bem clara aqui. Isto aqui é uma substância qualquer no seu estado sólido. Existe um pré-requisito para que a substância altere o seu estado físico. Ela precisa estar na temperatura da mudança. Por exemplo, para a água, é sempre muito interessante saber tudo para a água, né? A gente sabe que o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. A gente sabe que o ponto de vaporização da água é 100 graus Celsius. Então a água só vai passar do estado sólido para o líquido se estiver aqui. Só vai passar do líquido para o gasoso se estiver aqui. Então, por exemplo, se eu tiver um cubo de gelo a menos 10 graus Celsius, e se ele receber calor, esse cubo derrete instantaneamente, rapaziada? Não, ele primeiro aquece até chegar em 0. Então ele primeiro vai sofrer um calor do tipo sensível. Primeiro vai mudar de temperatura, ainda mantendo o seu formato sólido, até que todo o corpo chega a 0. Todo mundo entende ou não? Estamos só trabalhando com substâncias puras. Na sequência, se ainda continuar recebendo calor, aí sim, ele derrete. E até que a última pedrita de gelo se transformou em água, a temperatura se mantém constante. Isso é algo importante. É interessante ter marcado aí que durante a mudança de estado físico, a temperatura permanece invariável. Durante a mudança de estado físico, a temperatura permanece invariável. Aí sim, esse calor aqui vai ser o calor latente. E detalhe, o calor latente também tem os seus carinhas principais. Na verdade, não vai ter dois, vai ter um só. O calor latente também tem o seu carinha, que é o que a gente chama de calor específico latente, claro. Que a gente vai chamar pela letra L. O que esse cara nos dá? Ele nos fornece a taxa de mudança de estado físico da substância por unidade de massa. Como assim? Vou dar exemplos. Os mais comuns. Para a água, o L de fusão. O que é o L de fusão? Na passagem do estado sólido para o líquido. Fusão. A taxa é essa.
que isso quer dizer? Que para derreter 1 grama de gelo precisa receber 80 calorias. É isso. Claro, se eu for escrever o L de solidificação, que é o procedimento contrário, seria menos 80. Dá para entender ou não? Ao invés de ganhar calor, ele ia perder. Tudo bem, tu? O L de vaporização, ele é 540. Pô, então por isso, né, cara, que a água leva muito mais tempo para vaporizar, para dar panela para fazer um macarrão, do que o gelo para derreter. Olha a quantidade de calor. Né? E o L de liquefação, o L de condensação, seria menos 540. Né? São valores tabelados, são valores importantes de saber, importantes de gravar, assim como o calor específico da água quente que eu falei que era 1. Sim ou não, turma? Sim. Até vou colocar mais dados aqui. Importante saber, já tínhamos falado semana retrasada, que a densidade da água era 1 kg por litro. Lembra ou não lembra? Quando eu falei de hidrostática, aquele papo todo, né? Falei hoje que o calor específico da água, estado sólido, 1 caloria por grama grau Celsius, falamos agora. Se informar o gelo, o calor específico do gelo, 0,5 caloria por grama grau Celsius. Geralmente isso aqui ele informa no enunciado, no meio da questão. Ele vai falando lá. Se ele não falar, temos que nos virar. Né? Bom, então que fique bem claro, o calor sensível é quando muda de temperatura, calor latente é quando muda de estado físico. Então como é que se calcula o calor latente, né? Pô, gente, então agora isso aqui ficou meio óbvio, né? Vamos ver aqui, olha aqui pra mim. Se são 80 calorias para ganhar, para derreter 1 grama, se eu tiver 2 gramas, 3, assim eu vou. Então eu posso dizer que o calor latente, de forma geral, ele é calculado como sendo a massa do corpo vezes a taxa? Sim ou não? Sim. Tranquilo. Então isso é calor latente. Colocando embaixo, isso é calor sensível. Que fique bem claro, o calor sensível é para mudança de temperatura, o calor latente é para mudança de estado físico com temperatura constante. Agora coisinhas importantes. Detalhe. Coisas que são óbvias, mas acho que é legal colocar aqui. Se porventura a sua quantidade de calor der positiva, isso tem um significado importante, né? Quer dizer que o cara recebeu o calor. Recebeu tantos joules. Recebeu tantas calorias. Se a quantidade de calor der negativa, quer dizer que o cara perdeu tantos. Fechado? Fechado. Bom, uma coisa que pinta muito também, só para análise e a gente tirar dados dali, é o que ele chama de curva de aquecimento. Isso que eu vou falar agora precisa ser bem lógico. Se não for, levanta a mão. Eu vou pegar aqui, por exemplo, um bloco de gelo. Não importa a sua massa. Ele está com uma temperatura menos 15 graus Celsius. Eu começo a fornecer calor para ele. O que acontece com este corpo com o primeiro calor que eu dou? Ele tende a derreter inicialmente? Não, tende a ir para quanto? Para 0. Então a mesma massa ainda sólida tende a ir para 0. Que tipo de calor que ele recebeu? Sensível. Depois, se eu continuar fornecendo calor, qual é a tendência dele? Derreter. Então agora ficou a mesma massa, porém líquida.
A qual temperatura? 0. Porque quando muda de estado físico, a temperatura não muda. Que tipo de calor rolou aqui? Latente. E se eu continuar dando calor, ele vai aumentar a sua temperatura até no máximo quanto? 100. Até o próximo estágio. Sim ou não, turma? Sim. Né? Que tipo de calor foi isso? Calor sensível. E depois, se eu continuar dando calor, ele tende a vaporizar, mantendo 100. Que tipo de calor que seria? Latente. E depois ele vai esquentando até virar gás. Todo mundo entende ou não, moçada? E aí, temperatura maior do que 100. Legal. Que tipo de calor foi? Sensível. Poderia montar uma curva para isso, ó. Vejam vocês. Ó. Temperatura em graus Celsius em função da quantidade de calor. Eu saí de uma temperatura menos 15. Não tinha nada de calor. O primeiro calor que eu ganhei foi até 0. Todo mundo entende isso ou não? 0. Depois ganhei calor e mantive a temperatura... Estão vendo isso ou não, moçada? Gente, sim ou não? Depois ganhei mais calor. E fui até quanto? 100. Depois continuei ganhando calor e vaporizei. Depois ganhei mais calor. Todo mundo entende assim? Perguntas que a prova pode fazer. 1, 2, 3, 4, 5. No estágio 2, a substância encontra-se no estado líquido. Verdadeiro ou falso? Falso. No estágio 2 a gente tem sólido mais líquido. Porque está fundindo. Todo mundo entende ou não? Agora, ao final do estágio 4, eu tenho só gás. Verdadeiro ou falso? Ou vapor, será? Ao final do 4, eu tenho só gasoso. Aqui, eu tinha só líquido. No contorno, eu tenho líquido mais gasoso. No final, eu tenho só gasoso. Dá para entender? Sim ou não? Aqui eu tenho só o quê? Aqui eu tenho sólido mais líquido. Está fundindo, aqui eu tenho só líquido. Cuidado com esses detalhes. A substância apresenta o mesmo estado físico ao final do estágio 2 e no início do 4. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Todo mundo entende ou não? Sim ou não, gente? Coisas pequenas, mas que podem rolar. Né? Se você fosse calcular o que macete em cada lugar, é só ver lá, por exemplo. Aqui o cara botou, 100. Aqui botou 280. Aqui botou 380. Aqui botou 600. Tu entende que esse primeiro calor que ele ganhou foi 100? Esse vai entrar aqui. Tu entende que o segundo calor que ganhou aqui foi 180? Gente, sim ou não? Esse vai entrar aqui. Tu entende que o terceiro calor que ganhou aqui foi 100? Vai entrar aqui. Esse quarto calor que ganhou aqui foi 220? Sim ou não, turma? Vai entrar aqui. E assim a gente vai. Só fica esperto para ver o que está aqui, se é joule, se é caloria, né? Para não fazer cagada. Beleza pura, turma? Beleza pura? Esse é um tipo de problema. Um outro tipo de problema que rola com relação a isso, que é o que a gente já vai pegar teste para fazer, esse é um tipo de problema cruelzinho, mas todo mundo vai entender. É um problema que envolve trocas de calor. Problemas
que envolvem trocas de calor. Mistura. De substâncias. Vamos tentar entender algumas coisas aqui. Situações de dia a dia, tá? Situações de dia a dia. Eu tenho aqui um recipiente. Vou colocar para a turma dois tipos de problemas. Concentração. Eu vou colocar aqui esse recipiente. Tem uma capacidade térmica desprezível. Meus amigos, se ele tem uma capacidade térmica desprezível, ele vai trocar calor com quem eu colocar dentro desse copo ou não vai? Não, se ele não tem capacidade térmica, ele não tem capacidade de trocar calor. É isso que quer dizer. Todo mundo entende? Vamos supor que aqui dentro eu vou colocar duas quantidades de água. Uma água A1, que está com uma temperatura 30 graus. E uma água A2, que é uma água fervente. O que é uma água fervente? Está a quanto? 100. Eu não sei se vocês concordam, mas depois de eu misturar isso aqui, elas tendem a alcançar o equilíbrio térmico. Vamos chegar numa temperatura que está entre 30 e 60. Sim ou não, moçada? Sim. Eu não sei quanto que tem aqui de massa. Massa M2, massa M1. Eu não sei. Só sei que está aí. Presta muita atenção, isso que é bem fácil. Todo mundo entende que a água 1, por ter baixa temperatura, vai receber calor ou vai ganhar calor? Vai receber. A água 2, por ter mais temperatura, vai dar. Vai perder. Sim ou não? Como esse recipiente é isolado, e eles não trocam calor com o copo, tu entende que a água 2 só perde calor para a água 1. E a água 1 só... Ou seja, só troca um calor entre eles, não tem perda para o meio externo. Todo mundo entende ou não? Sim. Então, se porventura a água 2 perdeu menos X... A água 1 ganhou quanto? Tu entende que se eu somar o calor perdido com o calor recebido, isso vai dar quanto? 0. Então esse é o princípio de início dos problemas de troca de calor. Quando atingirem o equilíbrio térmico, a gente vai sacar na hora que se eu somar todos os calores envolvidos, vai ter que dar 0. Ah, botei mais alguma coisa? Botei mais outra? Botei outra. Pá, o copo participou, soma o calor do copo igual a 0. Todo mundo entende ou não? Sim. Se tiver gelo, soma um que macia, soma um que mole, igual a 0. Tudo bem, moçada? Sim. Vamos fazer uns com relação a isso aqui? Para não ter problema. Aí nesse caso ficaria assim. Nesse caso, ficaria o calor da água 1 mais o calor da água 2. Tem que dar quanto, turma? 0. Cara, como você está somando, você não vai precisar botar os sinais. Porque você já está dizendo que está dando 0. Sim ou não, turma? Não precisa botar sinal. Aí você abre cada um. Como os dois só vão trocar de temperatura, os dois você vai usar calor sensível, os dois você vai usar calor latente. Sensível. MC delta T para 1 mais MC delta T para 2. E eles só vão convergir numa coisa, na temperatura final, que é a mesma. Todo mundo entende? Aí vamos abrir. Massa 1, calor específico 1, variação de temperatura 1. Vai ficar o quê? Temperatura final menos a inicial. Que no caso ali era 30. Todo mundo entende ou não?
Sim. Mais massa 2, Czinho 2. Temperatura final que é a mesma, menos a inicial que é 100. Igual a zero. Vai chegar no T. Todo mundo entende ou não? Claro, às vezes a prova pode mudar. Eu já sei que a nossa temperatura final foi 70. Quanto de água quente eu botei? Todo mundo entende ou não? E assim ele vai brincando. Beleza pura? Beleza pura?